E agora os Santos vão pirar de vez. Se já estavam preocupados com o Flamengo, agora vão preocupar muito mais. Com a possível chegada do Paquetá, agora esse Flamengo vai ficar embaçado. Separei um corte aqui do programa Linha de Passe, eles comentando aqui a respeito do Paquetá, né? Que o Paquetá deseja vir para o Flamengo. Vamos ver o que, eles vão falar aqui do nosso Mengão. Mas antes de falar, quero pedir a você que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal ESPN. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. E a gente vai começar o Linha de Passe com o assunto, não é aquele assunto do YouTube, a gente começa primeiro com o assunto Paquetá no Flamengo, se é que vem, né? O atleta deseja voltar ao Flamengo, externou que quer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem bala na agulha, né? Mas o West Ham não quer se desfazer do jogador. O West Ham está brigando contra o rebaixamento na Premier League, tá? E o West Ham não quer se desfazer, nem o seu treinador quer se desfazer do atleta nesse momento, entende que ele pode ser importante para o West Ham permanecer na elite do futebol inglês. A informação não é minha, informações de Pedro Ivo Almeida e também do Bruno Andrade, né? Matéria que saiu no espn.com.br. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vou começar aqui pelo Jean Oddi. Segura a emoção aí, Vitor Birner. Guarda do teu coração. Ele deu um tapa aqui no intervalo. Você viu? Foi forte, né? Meu Deus do céu. Dá para entender esse movimento do Paquetá? Esse desejo do Paquetá? Eu acho que desejo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para alguns eu não desejo, mas para outros eu desejo. É isso, Feliz ano novo para você vê que o clima começou, tá pior que o Xabi Alonso no Real Madrid. Vai melhorar. Xabirner. Mas, cara, eu acho que assim, desejo de jogador, a gente tem que entender, quer dizer, desejos profissionais. Agora, a gente tentar compreender o porquê. O porquê que um jogador como o Paquetá, com a idade do Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, tendo sido há não muito tempo atrás desejado pelo Manchester City, né? E aí veio a questão da suspensão, que acabou atrapalhando tudo, quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil. Eu acho que a resposta mais óbvia, que seria a primeira resposta e que é o argumento normal para um tipo de jogador com esse tamanho querer voltar ao Brasil em ano de Copa do Mundo é a seleção brasileira. A visibilidade da seleção brasileira, a importância de estar visível, de estar aparecendo, de jogar em alto nível, de ser falado. Acho que essa argumentação não cabe para esse na lista dos jogadores que vão à Copa do Mundo. Ser titular ou não na Copa não depende de como ele vai atuar ou não vai atuar no Flamengo ou no futebol brasileiro. Então, acho que tem a ver com desejos pessoais, me parece, né? Me parece muito mais ter a ver com um desejo, talvez, de voltar ao Brasil, um desejo de jogar num clube onde ele possa conquistar títulos, porque a verdade é que no West Ham isso não vai acontecer. A briga... Ele não é um atleta de muitos títulos, né? Absolutamente não é atleta de muitos títulos, e acho que talvez também esse desejo de brigar e ser o favorito, porque essa é a realidade do Flamengo hoje. Eu acho que o simples fato de se cogitar a contratação do Paquetá mostra porque o Flamengo entra como favorito no Brasileiro e na Libertadores, que são títulos que ele detém nesse momento. Sim. Então, me parece que tem muito mais a ver com desejos pessoais do que com este desejo de que a seleção brasileira vai mudar o panorama dele para a seleção brasileira. Nesse caso, eu acho que não se aplica. Ou pelo menos acho que não faria sentido. Quer dizer, o que se passa na cabeça do Paquetá é uma outra história. Mas eu acho que não faria sentido. E claro, também o fato de que o Flamengo pode se permitir pagar um salário para um jogador de Premier League. Claro. Isso vale para pouquíssimos clubes no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. Então, poder bancar um atleta de Premier League, mesmo que do West Ham, né? Porque times pequenos e médios da Inglaterra hoje tem faturamentos que se aproximam dos clubes grandes de outros países, de outras ligas importantes da Europa. Então, eu acho que também é uma demonstração de força, independentemente do Paquetá vir ou não ao Flamengo, voltar ou não ao Flamengo, é uma demonstração de força que esse negócio de fato possa acontecer ou que seja até mesmo cogitado. Só para entender aqui, o Pedro, já que você apurou também a informação, o Paquetá hoje, ele tem mercado na Europa em clubes num patamar superior ao do West Ham? Tem. Só para a gente entender. Tem. Na própria Premier League, por exemplo.
Tenho, William. Abração a você, Jean, Vitor. Feliz ano novo, viu, Pedro? Porra, não aguento mais. 12 de janeiro, acho que tem 9 dias de trabalho. É o dia 7, né? A regra. Mas a gente vai perdoar porque a regra até o carnaval. Dizendo felicidade pros outros e é reclama. o primeiro linha de segunda, então tudo bem. Então, feliz ano novo. Até o final de janeiro eu vou considerar. Agora do Paquetá, William, essa resposta, um abraço ao fã do esporte. O Paquetá tem mercado na Inglaterra, em clubes com mais apetite com essa, ou com outras projeções, ou com outras ideias de competitividade no radar. O Jean falou de não ganhar título, também acho que sim. O Paquetá ele pode ser um cara pensado em algum clube que esteja brigando por algum tipo de título, seja na Inglaterra, seja do ponto de vista continental. Eu acho que até a gente debatia mais cedo sobre o tamanho. E aí eu não estou falando sobre o tamanho do jogador Lucas Paquetá. Estou falando sobre o fato de um time brasileiro se dispor a pagar uma quantia das dezenas da casa de milhões de libras por um cara de 28 anos que há pouco tempo atrás era um cara pretendido por Guardiola e a negociação só não se concretizou por uma questão de investigação que ele acabou sendo absolvido. Então, é um movimento, sabe, que a gente não vê com frequência ou praticamente não vê no futebol brasileiro. Agora, o que eu acho, complementando o que o Jean fala, ele tem mercado lá sim. E acho que o debate, muitas vezes, a gente tropeça. Quando eu falo o debate público de uma maneira geral, seja torcedor, comentarista, ou repórter, acho que a gente, às vezes, tropeça quando a gente tenta enxergar muita razoabilidade ou então tentar entender de uma maneira muito fácil, como se fosse uma ciência muito exata, o que pode estar se passando na cabeça do jogador. O que eu mais escutei, e aí um pouco do que a gente escutou de pessoas próximas, sobre o Paquetá, desde o momento que ele passou a ser investigado pela FA até o momento que ele é absolvido, é que ninguém conseguia fazer o Paquetá melhorar. Ele chegou a ser convocado, isso dito por gente de seleção brasileira, a gente o convocou para ver se aqui ele se sentia melhor. Ele chegou a ser ajudado por jogadores brasileiros próximos de pegar o telefone, ligar, de oferecer, e todo mundo preocupado com ele. Ele repetia para todo mundo que era inocente, todo mundo preocupado como ele tinha se abatido. E o Paquetá é aquilo que todo mundo sempre conheceu, não é só o fato dele fazer uma dancinha na comemoração, sempre foi um garoto muito sorridente, um cara muito, sabe, ele era daquela galera do grupo que é mais ligada a quem está mais ali de uma forma descontraída, ele tem um jeito de levar a vida, que a vida está dando mais um sorriso do que outro tipo de jogador, e do nada ele perde esse brilho. Ele muda muito a vida dele, a família dele sofre muito, ele sofre muito, o fato dele estar longe da base dele, que é o Rio de Janeiro, né, que é onde ele foi criado, não só o Flamengo, mas está longe do Brasil, mexe muito com ele. Então, eu acho que eu vou levar em consideração o lado humano de alguém que passou os últimos anos, independentemente de Premier League, competitividade, protagonismo, ia para o City com o Guardiola, não foi, poderia ir agora para o Tottenham, falaram de Chelsea, um cara que tem esse tamanho. Talvez nesse momento ele só quer estar em algum lugar que o faça bem. E às vezes a gente nem sempre leva isso em conta na nossa análise. A gente está sempre pensando, caramba, mas será que não dá para jogar na Premier League? Porque em tese é o sonho dourado de todo menino que começa a jogar futebol. Será que não dá mais um aninho de protagonismo na Europa? Será que não dá mais um pouquinho de um grande salário? Às vezes ele só quer estar em um lugar onde ele se sinta bem, que ele não conseguiu se sentir bem nos últimos anos. Porque eu estou com o Jean. O Paquetá, diferentemente de outros tantos, ele não está precisando que o Ancelotti lembre dele. O Ancelotti quer que ele não se machuque até maio, não saia disso no final. Ele perdeu, sim, espaço, ele foi um cara titular da última Copa do Mundo, titular com outros treinadores, ele perde espaço na seleção, mas você não tem um outro meia ali, você pode debater geração, quem se apresenta, mas você não tem um outro meia ali que faça, talvez, ele pode vir jogando um pouco mais numa base de dois homens ali, pode ser um cara de um pouco mais de terceiro homem de meio de campo, ele pode cair um pouco mais da direita para a esquerda. Ele está no grupo da seleção brasileira. Se ele vai ser titular em algum jogo, se ele vai entrar no decorrer da partida, se ele perder, ele está no grupo. Então ele não precisa vir para o Flamengo para ser lembrado pelo Ancelotti. Ele não é o Flamengo que vai dar algo financeiro que a Europa não dá. Então só pode passar na minha cabeça que o Flamengo vai dar algo que na Europa ele não tem há muitos anos. E aí eu acho que pode ser uma questão pessoal, que entra também uma questão de não só ser campeão, mas eu acho que a boleirada se fala. Quando você tem um Danilo no Flamengo, quando você tem jogadores renovando o contrato, quando você tem outros tipos de jogadores sendo abordados pelo Flamengo no mercado, e normal, legítimo, o cara vira e fala, lá agora está dando para ser campeão, é diferente de quando eu surgi, o salário é bom e está em dia, o ambiente, e talvez esteja no Rio, a boleirada conversa. O cara se fala, isso talvez de alguma forma pode ter mexido com ele, porque ele foi muito claro. A notícia, você pergunta só para completar a informação para passar para o Vitor, a notícia é, o Paquetá pela primeira vez verbalizou, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. E o lá é o Flamengo, porque o namoro existiu, desde a época da investigação,
O Flamengo se colocou sempre à disposição, ele queria ver qual era a situação, se ele não pudesse jogar na Inglaterra, ele poderia jogar no Brasil. Sempre existiu isso. Agora ele virou e falou, não quero ser relacionado, eu quero voltar para o Brasil, eu quero jogar no Flamengo. Essa é a informação. Aí o caminhão de dinheiro é um caminhão que o Flamengo ofereceria, mas ainda não é o caminhão que o West Ham topa receberia para liberar um cara do tamanho do Paquetá. Então acho que isso tudo pode talvez explicar o cenário, que não é simples. Sim, sim. De momento, a coisa está mais para não acontecer de imediato do que acontecer. Agora, para um futuro breve, seja antes da janela do ano, seja no meio do ano, eu acho que tem muita conversa aí. Você faria esse movimento, Berta? Tudo bem? Feliz ano novo, Vitor Birner. Feliz ano novo para você, William. Saúde e paz. Para todos, para todas, para o Jean, boa noite, para o Pedro, boa noite, para os fãs e para as fãs do esporte também. Filho. Bom, para mim, a coisa parece muito simples da perspectiva do jogador. O West Ham tem 21 jogos, 3 vitórias, 7 pontos atrás do Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O West Ham está na zona do rebaixamento e deve estar vendo que o time produz e deve estar com a perspectiva do time não conseguir se recuperar. E ele pode vir jogar num time que é a equipe do coração, na casa dele, para disputar todos os títulos. No país onde ele talvez queira morar, no ano em que vai ter Copa do Mundo, ou seja, ele está em busca da felicidade, trabalhando. Só que entre essa felicidade dele e a realização desse sonho de voltar ao Flamengo, tem um acerto com o West Ham, que precisa muito do jogador para sonhar com a permanência na primeira divisão. E ainda tem mais uma coisa, assim, que na Inglaterra não é tão assim, pesada, mas obviamente vai ser mais falada mais para frente se tudo acontecer assim. O Millwall, na Championship, tem chance de subir. Tá. Depois de muitos anos, o maior rival do West Ham tem alguma possibilidade de voltar, ou de jogar a Premier League. Nem voltar, de jogar a Premier League. Imagina se um ano o West Ham cai e o Millwall sobe. Eu só acho que isso não tem nada a ver com o Paquetá, mas dá para entender que o ambiente do West Ham não deve ser dos mais agradáveis. E do Flamengo é outro mundo. Assim, então, como na Inglaterra há uma certa resiliência dos torcedores quando alguém fala isso, obviamente se ele fala que quer jogar no Millwall, ou um cara do Chelsea fala que quer jogar no Tottenham, do Tottenham no Arsenal, assim por diante, a reação não seria a mesma. Dá para entender. Vem da proposta, vem da perspectiva, e o Flamengo com muito dinheiro na história, a declaração do jogador, eu acho mais do que natural. Estranho seria se ele quisesse ficar num clube com essa situação. A questão é que ele vai ter que, acho que ser muito contundente. A participação do Paquetá e essa manifestação do desejo de sair, que ele já deixou claro, me parece que é determinante, vai ter que ser forte, vai ter que ser pesada e me parece que é essencial para o West Ham liberá-lo. Se a gente olhar para a situação do time, olhar para o que ele faz nessa equipe, que produz muito pouco, que tem até o técnico ameaçado de demissão, a gente está falando de um jogador com a segunda maior minutagem da temporada. Então, assim, não é que é um jogador que está lá, que de vez em quando joga, não. Ele é o cara, o segundo cara que mais joga no time. Então, ele é um cara que é considerado essencial por um treinador, ok, ameaçado, mas o que eu quero dizer me parece que, assim, independentemente do poderio financeiro do Flamengo, que evidentemente existe, vai precisar que o Paquetá convença aqueles que detêm os seus direitos de dizer, cara, eu não quero ficar aqui. Talvez nesta linha do que o Pedro disse, que acho que é absolutamente compreensível. Você imagina o que se passou na cabeça desse cara. E eu não estou nem entrando no mérito do... Enfim, ele foi absolvido. Sim, se está certo, se está errado, eu não vou absolvido. Ele viu daí para frente. Tipo, a sua carreira pode acabar. Então, e é isso. E vamos imaginar o que é para este cara a diferença entre estar ali com o que ele tinha, com a carreira e com a perspectiva de mais, sei lá, 7 anos... 7, 8 anos de carreira pela frente, de futebol pela frente, com esses patamares salariais, no nível de importância que ele assumiu, e perder absolutamente tudo nesse sentido. Quer dizer, perder ali aos 27, que era o risco que existia, aos 26, 27 anos de idade, perder o direito de praticar uma profissão que te dá algo que pouquíssimas profissões no mundo podem te entregar, talvez nenhuma, se a gente pegar tudo, né? O grau de visibilidade, o dinheiro, a fama e tudo mais, enfim, tudo que um jogador desse quilate tem, você perder tudo aquilo de uma hora para outra, só o risco de você perder tudo aquilo, você imagina o que deve mexer com a sua cabeça? Sim, sim. Então, acho que essa hipótese colocada pelo Pedro faz todo sentido.
E nesse aspecto poderia ser um argumento também. A gente está falando de Inglaterra, a gente sabe que é um outro, né? Acho que é uma outra postura diante do mundo. Talvez a compreensão de certos aspectos humanos são diferentes. Eu não estou aqui julgando se é certo ou se é errado, mas acho que talvez se ele estivesse num país latino, essa explicação, essa argumentação, talvez pudesse tocar, fazer mais sentido e tal. A gente nem sabe se é isso. Ou olhariam como forçação de barra para sair e talvez conseguisse sair por isso. Porque tem lugar que a Juventus, por exemplo, o Real Madrid também, são clubes que têm ali, são seus mandamentos, assim. Não quer ficar, não fica. Sim. Aqui ninguém fica... A contragosto. A contragosto. Então, assim, é claro que você pode ser prejudicado financeiramente nesse tipo de momento. Agora, também existe margem de negociação, que é dizer, olha, desculpa, cara, olha o nosso lugar, olha nosso lugar na tabela da Premier League, olha pelo que a gente está lutando, olha para a sua importância, por favor, seja profissional por mais estes 6 meses e depois eu me comprometo contigo, a gente conversa, você vai ser liberado, você vai poder voltar para a tua terra, para o teu time e tudo mais. Porque ele voltando agora, ou for uma opção para o meio do ano, o Flamengo vai querer de todo jeito. O Flamengo tendo claro. De todo jeito. A gente tem uma o Flamengo não está contratando o Paquetá para arrancar bem na fase de grupo de Libertadores ou para colocar ele como titular do Ancelotti na Copa. Se ele vier no meio do ano num pós-Copa, nossa, muito bem-vindo. É claro que existe sempre um risco também, quer dizer, um risco positivo para o Paquetá, que é a Copa do Mundo muda completamente o tamanho, a valorização dos jogadores. Eu não vejo hoje o Paquetá como um titular de seleção brasileira, até porque, e aí não tem nada a ver com a qualidade dele, mas porque a seleção parece ter uma maneira de jogar, uma ideia do Carlo Ancelotti, que tem 2 volantes, são 2 volantes, e 4 atacantes. Então, quando você tem 2 volantes e 4 atacantes, talvez você olhe para o Paquetá e fale, pô, que legal ter esse cara no elenco. Sim. Porque esse é um cara que não é nem exatamente o volante e não é o atacante também. Então... Ele entra como uma opção. Isso, uma alternativa para mudar o tipo de jogo, seja entrando na linha dos 2 volantes, seja entrando como atacante. Mas ele é a primeira opção para alternar para o 4-3-3, ou 2-3-1. Isso, perfeito. Então, assim, é por isso que a gente acha que... Ele está na frente dos volantes. É ponto passivo aqui que ele vai ser convocado, até por essa questão tática, que faz sentido pela estima que o Ancelotti já mostrou, então ele vai ser convocado. Virar titular da seleção é uma outra história que depende não apenas das atuações e do nível de futebol que ele vai mostrar. O Flamengo arrebente no primeiro semestre. Até porque na nossa pauta... O técnico tem uma ideia ali. Para jogar por dentro, se o Ancelotti quiser, ele tem o Rafinha hoje. Sim. No lugar do Matheus. Então é até difícil ele mudar a ideia de jogo. Sim. A não ser que o adversário exija isso. A gente tem uma tela aqui, a gente está falando da questão do Paquetá não ser um jogador com muitos títulos na carreira, né? Olha só, ele tem uma Conference League pelo West Ham, né? Que é um título importante para a história do West Ham. E tem o Campeonato Carioca com o Flamengo em 2017. Passou pelo Milan, pelo Lyon ali, nada. Tá? E tem uma Copa América com a seleção brasileira em 2019. É mais motivo para ele querer voltar. Então. Eu quero chegar nesse ponto. Por quê? Para muita gente, o Paquetá é um jogador até superestimado. Para muita gente. Por causa da questão dos títulos. E porque numa seleção brasileira, a gente até já discutiu isso hoje, né? Também o que foi ciclo de seleção brasileira, o que foram outros momentos de seleção brasileira também, enfim. Que seleção brasileira não foi um jogador que fez a diferença, como até se esperava dele em algum momento. Não é um jogador de muitos títulos. Não é um jogador que, pô, tudo bem, jogou no Milan e tal, o City queria e tal, mas que não engrenou a carreira como se esperava. Vir para o Flamengo, ser protagonista no Flamengo, conquistar títulos pelo Flamengo, vai mudar o patamar da carreira do Paquetá? Ou para que isso aconteça, ele precisaria continuar na Europa? Na visão nossa... O Paquetá fica maior do que na realidade a gente enxerga? Qualquer jogador que ganha Libertadores fica maior. Tá. Independentemente da qualidade. Sendo protagonista. Se ele vier para o Flamengo... ganhar Campeonato Brasileiro ou Libertadores, ele aumenta muito. Muda o olhar de quem acha ele superestimado? Para o inglês, não. Para nós, muito. Acho que para quem pensa que ele é superestimado, essa pessoa, eu não acho ele essa pessoa pode até estar esperando isso aí. Eu acho o Paquetá um grande jogador. O Paquetá, acho muito bom jogador. Talvez aquilo da memória recente, fique mais fresco. O Paquetá, ele não é a melhor versão que poderia ser,
por tudo que a gente está falando aqui, aconteceu com a cabeça desse cara nos últimos 2 anos, talvez. O Paquetá é um cara que, numa reta final de preparação de Copa, ganha um espaço e é titular de uma Copa do Mundo. O Paquetá, num dado momento, era quem melhor combinava com o então grande jogador daquela seleção, que era o Neymar. O Paquetá era o cara que melhor encaixava com o Neymar. Não era Vinícius Júnior, não era Rodrigo, era o Paquetá por ali. O Paquetá, num dado momento, tem um cara que entende um pouco mais de bola com a gente, que chama Pepe Guardiola, que falou, eu quero esse cara no meu grupo. Eu não tenho condição de sentar e achar que ele é superestimado. Agora, para quem pensa assim, talvez seja uma coisa do tipo, tem que brilhar aqui no meu quintal para valer alguma coisa. Eu entendo se a pessoa falar assim. Não, mas... Só que esse cara, eu acho que ele... A gente pode olhar e falar, quando ele ia para dar aquele salto de ser incontestável no debate, ele não foi. Mas por outros motivos, não porque ele faltou bola. Ele faltou talvez uma condição. Tinha City, que em algum momento ficou ameaçado de um embargo, o Paquetá, que respondia a um processo pesadíssimo, que ninguém ia fazer negócio com esse cara, porque tinha uma ameaça de acabar com uma carreira a partir de um julgamento. Tinha tudo isso no balaio. Não foi que simplesmente ele não aconteceu, ele não entrega, ele não é isso tudo. É porque houve coisas fora do campo que aconteceu ali, Pedro, a gente blindando, mas eu não acho que ele é super. Eu não, assim, alguém que diz que o Paquetá é superestimado, para mim, ver uma estima no Paquetá, que eu não vejo as pessoas manifestarem. O que eu quero dizer com isso? Acho que todo mundo respeita o Paquetá como um grande jogador, um cara de alto nível, que jogava bem no Flamengo, que foi vendido para o futebol europeu, passou pelo Milan, passou pelo Lyon, que está na Premier League. Quer dizer, isso é um jogador importante, é um jogador grande, é um jogador de primeiro nível do futebol mundial, no sentido de que ele está na elite do futebol mundial. Mas eu não concordo com quem diz que ele é superestimado, porque eu não vejo ninguém dizendo... Pô, mas o Paquetá é jogador de Real Madrid. O próprio Manchester City, a gente fala, ok, foi cotado, parecia que as coisas estavam bem encaminhadas, mas o próprio Manchester City é um clube que, exceção feita ao Haaland, por exemplo, não vai buscar a estrela, o Mbappé. Ao contrário. É isso. Então, assim, foi buscar o Reinders, que está jogando um bolão, que é um baita jogador, mas que é ali, um jogador que talvez até se assemelhe, de certa maneira, com o Paquetá. Talvez se o Paquetá tivesse ido, o Reinders não tivesse ido para o Manchester City. Mas o que eu quero dizer com isso é a argumentação de superestima em relação ao Paquetá, alguém dizer que o Paquetá é superestimado, eu acho que não bate com a visão que o mundo tem do Paquetá, porque ninguém fala que o Paquetá é um cara que completamente fora de série, é um craque que deveria estar no primeiro time dos clubes mais poderosos do planeta. Não, ninguém fala isso. Então, eu acho que assim, a avaliação que se faz do Paquetá é de respeito e de coerência com o grande jogador que ele é, ponto. É diferente, né, de um Neymar da vida, ou mesmo de jogadores do passado que, sabe, que você falava, pô, sei lá, o Edmundo. O Edmundo, o que poderia ter sido o Edmundo no futebol europeu, tal, acho que ele era um negócio numa outra esfera, mas tudo bem, aí existiam aspectos pessoais e de comportamentais que acabaram talvez não fazendo com que ele fosse tudo aquilo. Mas não é o caso do Paquetá. Acho que o Paquetá está entregando, está jogando, é um jogador importante de um clube de Premier League que, contudo, vive um péssimo momento. Agora, outra coisa, né, nessa história é o poder do Flamengo, né? Flamengo, o clube que até semana passada estava lá tentando tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, cacifou uma bala no Caio Jorge. Cruzeiro, ok, não, daqui não vai tirar. Outra prova também de força do Cruzeiro, falando, não é assim também aqui. Mas aí... Mas nesse momento, como a primeira rodada dos estaduais, o brasileiro começa no final do mês, tem ali uma guerra, que é uma guerra de marketing, para mostrar exatamente o poder do clube. Quando o Cruzeiro recusa uma proposta milionária, como fez, e traz o Gerson, o torcedor do Cruzeiro hoje está grande, sabe? Está com a autoestima lá em cima, e o Flamengo termina o ano assim. E quer continuar, então o Flamengo talvez ache que precisa fazer uma grande contratação, mas desde que ela seja funcional, porque hoje o Flamengo tem um técnico e uma diretoria que pensam nisso e não pensam só na visibilidade do negócio, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Palmeiras, o Palmeirense está esperando a chegada de um grande jogador, porque são os 3 times assim que a gente tem na conta de protagonistas principais da temporada. Então, é um momento do Flamengo mostrar sua força no mercado, porque eu repito o que eu falei no final do ano passado. O Flamengo tem o melhor elenco do país, continua com o melhor elenco do país, inclusive com os reforços do Cruzeiro,
Mas o quanto for possível melhorar, tem que melhorar. Tem que ser o mais forte possível com o dinheiro que tem, com a capacidade de investimento que tem hoje. Vale para o Flamengo, vale para o Cruzeiro, vale para o Palmeiras e vale para os times mais fracos, sem dinheiro, que também precisam ser as suas melhores versões possíveis. Porque o Flamengo não seria, porque já tem o melhor elenco. Então, sim, é uma amostra de força do Flamengo que, nesse momento, talvez seja o clube em que a maior parte dos jogadores do futebol brasileiro quer jogar. Sim. E é normal que o Paquetá também queira. Cara, porque assim, você imaginar um clube brasileiro, Cacifap, do 40 milhões, vai, 35, 40 milhões, eu acho que é... Que para o clube inglês não é muito. Não, sim, Ainda não, o clube brasileiro... não é o que o... Cara, você tá indo, veja só, você está indo na Premier League, Premier League, com 40 milhões de euros, um clube brasileiro, está indo na Premier League, 40 para repatriar um jogador que tem 28 anos. A gente fala aqui que 27, 28 é o auge físico, técnico. Eu acho que a mudança... Para tirar o cara de lá. Não é... Né? O cara quer vir, evidentemente, tô com o Jean, ter dinheiro. não é um cara que ninguém virou e falou, tem. vai ser um Vinícius Júnior do Real, vai ser um Ronaldinho Gaúcho, vai ser... Ninguém falou isso, mas eu não me lembro, a gente ficou nesse exercício, até se o Birne lembrasse, Jean, eu não me lembro de um time brasileiro ir à Europa com essas cifras para tirar um cara de 28 anos, não é um cara de 31, 32 que está querendo Mais voltar. próximo disso foi o Gerson agora. Não, e mesmo assim ele estava Valor abaixo. na Rússia. Isso. É verdade. E na Rússia, É verdade. a Rússia inclusive, é um verdade. país que não joga nem competições continentais. E eu já falava que o Gerson estava sendo pago um preço ali que o mercado europeu não paga mais. O Pedrinho foi lá, Verdade. pagou por necessidade. Eu quero um cara que é assim agora, titular, que vai resolver, porque minha montagem é essa, meu plano é esse. E tô contigo, dialoga muito com neguei o Caio Jorge, comprei o Gerson, o Cruzeiro agora é assim, dialoga muito com essa autoestima. Basta ver a festa que foi pro Gerson. E não lembro, porque o que a gente vai ter perto disso, o Ronaldinho chega ao Flamengo com 30 para 31 anos, mas é um Ronaldinho que já tinha escolhido que a carreira dele estava num outro papo ali. Ele já tinha sido campeão mundial pela seleção, ganhou tudo no Barcelona, ainda foi um pouco no Milan, e ele resolveu que queria voltar. E aí é pro Grêmio, não foi, acabou indo pro Flamengo. Tinha uma outra ideia ali. O Neymar que chega é um Neymar que o mercado internacional não se abriu mais. O Santos era o cenário ideal para ele tentar se recuperar de um jogador que ele já não era, que o auge já tinha passado há muito tempo. E o Neymar, é bom lembrar, o Neymar ele é 92, né? É, 92. 92. Então a gente está falando de um cara de... 34, vai Não, para isso. 34. Não, 33. Acho O que Neymar tem faz 33. 34 Então vai para agora. 34 Então, agora. Neymar Começou, acho que é outro fevereiro, papo. se eu não me engano. É 5 de 5 de fevereiro. Então, assim, eu não me recordo desse movimento. Aí eu acho que o... Juntando Você até lembrou, cifras, o Raí, em 98, ele tinha Diferente. um grau de futebol na Europa, mas era um outro contexto, a chegada dele. Então, assim, é um movimento do Flamengo que a gente vai bater muito na tecla. Ofereceu 30 para o Caio Jorge. O Pato foi uma negociação Mas cara, o Pato, a gente lembrou disso aqui hoje também. Só que o que o Flamengo fez, pegar um cara de 28 anos, não é que ele operou o joelho e ninguém sabe se vai jogar mais, não. O Paquetá tá saudável. Sim. Ele teve uma questão mental de resposta de processo. Mas então é um movimento muito assim, muito fora do comum. Eu não lembro de a gente debater isso. 40 milhões de euros, 35 de libras, para talvez conversar para esticar. Claro que ele agora vai ter que chegar lá, tentar amarrar, sai antes, sai no meio do ano. Mas é algo que a gente não está acostumado aqui. Eu acho que a gente não viu aqui nesse século, pelo menos. Não viu. Acho que a gente viu recentemente o Andreas Pereira sair do Fulham e vir para o Palmeiras com 30 anos, 29 anos, um ano a mais, só que as cifras eram muito Valor bem diferentes. abaixo. Acho que o Palmeiras pagou 10 milhões de euros, quer dizer, um quarto do valor do que o Flamengo pagaria pelo Paquetá, se não pagar mais, né? Se não pagar mais, porque é o que a gente está dizendo. Nós estamos falando hoje de... E o Andreas não era o protagonista do Fulham. Hoje a gente pode dizer que o Paquetá é um dos protagonistas, né? Se não o protagonista do West Ham. Então, acho que é um contexto diferente e até por isso as cifras são diferentes. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro. Você acha que vale a pena o Flamengo pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá? 253 milhões de reais? Vale a pena? Jogador de 28 anos. E aí? Você acha que vale a pena? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E os antes agora, se já estavam com medo do Flamengo, já estavam revoltados, agora eles nem vão sair mais de casa, né? Porque, na realidade, hoje todo mundo quer jogar no Mengão. Hoje o sonho de todo jogador hoje é passar no Flamengo, passar pelo Flamengo. E se o Paquetá quer ser campeão, multicampeão, ele tem que vir jogar no Flamengo mesmo. Porque no Flamengo ele vai ganhar tudo. E esse ano vai ser tudo nosso.
2026 vai ser bem melhor que 2025. Pode anotar. E os antes vão se descabelar, né? E é isso aí. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.